Êxodo 11, 16, perdão, do versículo 11 ao versículo 31. Nos diz assim o texto: E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: Isto é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: Ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer. Porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. No 6º dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: Comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. E nessa noite eu gostaria de trazer a reflexão à igreja o seguinte tema: providência pontual. Providência pontual. O maná foi esse alimento milagrosamente fornecido por Deus aos israelitas durante os 40 anos que eles passaram no deserto. Acredita-se que era como uma semente, como o próprio texto bíblico nos fala, uma semente de coentro, branca, mas com gosto de bolo de mel.
No entanto, não existe uma certeza sobre se de fato ele era assim, se de fato era dessa forma, ou como seria efetivamente o seu formato. Mas o que se sabe é que foi uma parte substancial da alimentação do povo de Israel enquanto eles estiveram lá no deserto, o período de 40 anos. O período de deserto que o povo teve desde que foi chamado lá do Egito até a entrada na Terra Prometida foi um período de provas. Isso porque, mesmo durante o período em que eles estavam no Egito, o período em que eles eram escravos, eles tinham algumas vantagens e algumas regalias, vamos assim dizer, por mais que fossem tratados como escravos, que eles não teriam no deserto. Então, o deserto seria, sim, um tempo de prova, um tempo de escassez, um tempo de ausência de todas aquelas coisas que eles tinham lá na terra em que eles habitavam, que era o Egito. Então, eles tinham um deserto entre a promessa e o cumprimento. Na promessa, eles ouviram Deus dizendo: saiam daqui, vocês entrarão numa terra que mana leite e mel. Mas até que eles entrassem nessa terra, até que eles se aproximassem dessa terra, eles então tiveram que passar por todas as provas que eram inerentes àquele período ali de deserto, e até mesmo os chamados privilégios. Esse, portanto, como disse, era um período de escassez, um período de prova. Como nós sabemos, o deserto ele é esse lugar inóspito. Não existe possibilidade de morar nele, embora existam aí muitos desertos que tenham povos, que existam povos que habitem nele. Porque os recursos no deserto eles são esparsos e precários. E, portanto, pode muito bem representar até mesmo os momentos da nossa vida. Momentos em que nós passamos por tipos de provações, de escassez, de ausências, de sofrimento. E o deserto, então, ele pode ser considerado, sim, uma metáfora da nossa vida, do nosso cotidiano. No entanto, o deserto ele pode se tornar um lugar extraordinário. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Nele, muito embora as necessidades se tornem mais assim visíveis, mais latentes, elas são supridas de forma esplendorosa. Ou seja, a maneira como Deus age no meio do deserto para nos sustentar, para suprir as nossas necessidades e para nos conduzir enquanto passamos por ele, podem ser muito mais extraordinárias, como disse, do que no período em que nós não estamos passando por ele. No deserto, enfrentado pelo povo de Israel, não foi apenas o maná que eles receberam, porque se fosse apenas o aspecto do maná, já seria algo de fato extraordinário. Imagina só, todos os dias eu e você acordarmos e ao sairmos da tenda nós encontrarmos, então, sobre a grama, sobre a relva, o alimento que nos sustentaria durante um dia. E no maná nós encontramos então, não apenas esse pão que desce do céu, que tipifica aquilo que aconteceria com Jesus, porque Jesus mesmo vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu, e todo aquele que se alimenta das minhas palavras jamais passará fome. O que Deus está mostrando para o povo de Israel, lá no período de deserto, é o seguinte: creiam, confiem em mim. Acreditem que no dia seguinte vocês vão ter todo o alimento que vocês precisam, que vocês necessitam. Então, eles não receberam apenas o maná. Pelo contrário, nós vimos ali que quando eles sentiram fome, Deus mandou para eles codornizes. Deus mandou para o povo de Israel também água na rocha. Durante a noite, que é o período em que o deserto fica extremamente frio, nós encontramos lá Deus colocando uma coluna de nuvem, de fogo, para que aquecesse o povo do frio da noite do deserto. E durante o dia, no período em que o sol é mais escaldante, Deus mandava uma coluna de nuvem para que protegesse eles do sol terrível que eles enfrentariam no deserto. Além disso, e aí você, a essa altura, deve estar se perguntando: e Deus fez mais além disso? Deus fez mais. Deus ainda fez com que as roupas e os calçados deles não envelhecessem. Preservou até mesmo as roupas deles, porque eles não teriam como providenciar isso.
Então eles tiveram ali a presença, a manifestação de Deus constante, diária, de forma extraordinária e de forma gloriosa. Então, o deserto do povo de Deus, ele ensina para a gente, ele ensina para mim, ensina para você, que nós precisamos nos esforçar para fazer com que a consciência da nossa dependência de Deus, ela seja algo real e diário nas nossas vidas e não apenas quando surge uma necessidade ou nos aparece algo que você então veja que de fato você é frágil e que você depende de Deus. A nossa dependência de Deus, ela não deve vir apenas sobre a seguinte pintura. Não, eu tenho bastante coisa que me dá segurança. Eu tenho bens, eu tenho dinheiro, eu tenho recursos, eu tenho um bom salário, eu tenho uma boa saúde, então Deus está comigo. Porque muitas vezes essas coisas elas podem ser tiradas de nós, elas podem deixar de existir de um dia para o outro, como aconteceu na Bíblia com o caso de Jó, que era um dos homens mais sábios, um dos homens mais ricos, e que de repente do dia para a noite ele perde os seus filhos, os seus empregados, os seus animais, os seus bens, e a única coisa que lhe resta é a vida, porque nem a saúde ele teve. A Bíblia nos fala que Jó chegou num extremo de ausência de saúde tão grande e ele foi levado no limite. Porque a Bíblia ainda narra que houve um momento em que Jó pegava um pedaço de um jarro, de uma cerâmica, e raspava as escamas, raspava as feridas do seu corpo, de tanta dor que ele sentia. E de repente, a mulher de Jó diz assim para ele: olha, amaldiçoa o teu nascimento e morre, para ver se passa isso de uma vez. No entanto, Jó foi perseverante, porque ele sabia que com todo aquele processo, Deus estava ensinando ele de alguma forma. E aí, então, lá no final, no capítulo 42 desse livro de Jó, nós vemos a mudança extraordinária da vida de Jó. Quando ele, enquanto ora pelos seus amigos, Deus restaura a sua sorte e lhe dá muito mais do que ele tinha. Muitos mais filhos e toda a vida de Jó ela é restaurada. Então, vejamos que até mesmo no meio das dores e do sofrimento, e isso é algo bastante difícil para a gente dizer, porque via de regra nós não nos vemos, e ainda falava sobre isso dia desses com uma pessoa, a gente não consegue. A gente não se planeja para o dia da adversidade. E nem queremos. A gente não se planeja, por exemplo, para a morte. A gente não se planeja para a enfermidade. A gente não se planeja para a escassez. Porque nós sempre consideramos o melhor acontecendo na nossa vida. Mas o fato é que nem sempre o melhor acontece na nossa vida. Então nós precisamos sim compreender que a nossa dimensão de fidelidade também é algo que às vezes está prejudicado, porque nós nem sempre somos fiéis. E nós acreditamos, na maioria das vezes, que se nós não somos tão fiéis assim, se nós, usando aqui uma expressão bem comum, dermos uma pisada de bola, Deus também não precisa ser tão fiel conosco. Porque nós não somos fiéis, então nós acreditamos muitas vezes que Deus vai agir na mesma medida que ele age, que nós agimos com ele, ele vai agir conosco. Mas a verdade é que Deus é fiel. E nós podemos, eventualmente, ter algum traço de fidelidade. A fidelidade na pessoa de Deus faz parte da sua essência. A fidelidade, ela não faz parte da nossa essência. Nós podemos ter um pouco de fidelidade. Mas Deus não deixa de ser fiel porque ele é fiel. Então, quando nós dizemos Deus é fiel, é porque na sua essência, no seu cerne, no seu interior, existe a fidelidade. E nós nem sempre somos. Jesus, por exemplo, quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós vemos que ele também passa por um deserto. Ele foi tentado no deserto. Mas ele não foi tentado no deserto logo na sua chegada. Ele vai ser tentado no deserto depois de estar 40 dias lá. Depois que a sua fragilidade humana está aflorada.
No momento em que ele está sentindo fome, sentindo sede, sentindo medo. Muita gente acredita que Jesus simplesmente foi ao deserto e passou por ele, porque como Deus ele tinha poder para isso, e de fato tinha. Mas nós não podemos nos esquecer que ele se sujeitou como homem a passar por aqueles sofrimentos, a passar por aquela escassez, por aquele momento de penúria, vamos assim dizer. Então, no momento em que ele estava mais fragilizado, com as suas necessidades mais afloradas, é o momento então em que o inimigo vem para tentá-lo. Mas ao mesmo tempo em que ele é tentado, ele mesmo repreende o diabo, Satanás, e ele vai embora e nesse mesmo instante os anjos vêm atendê-lo. Jesus veio para ser perfeito e para nos mostrar que até mesmo nós podemos sim passar pelos desertos, nós podemos ser provados, nós podemos enfrentar a escassez, nós podemos ficar doentes, nós podemos sentir medo, mas nós temos plenas condições de enfrentar todas essas coisas. A gente acredita muitas vezes que, olhando para Jesus, o sofrimento dele, embora a gente fale muito sobre a dor, toda a angústia que ele passou, às vezes a gente não enxerga de fato aquilo que aconteceu com ele. Porque Jesus, sim, ele se sujeitou ao sofrimento para que nós pudéssemos ver e crer que podemos passar por ele, porque se ele passou, nós também podemos passar. E aí você vai dizer, não, mas ele passou porque era Deus. Sim, mas ele disse que nós viveríamos uma vida com tribulação, com sofrimento, mas que ele estaria junto conosco, carregando o nosso fardo, sustentando a nossa vida e nos dando condições para enfrentar até mesmo os momentos mais difíceis da nossa existência. O exemplo do maná no deserto é um exemplo que nos fala sobre o sustento de Deus. Nós trabalhamos muito e incansavelmente. Muitos até vivem como se fossem insubstituíveis, mas nós não somos. O que Deus quis mostrar para aquele povo é que eles dependiam totalmente da sua graça e do seu favor e que, portanto, eles deveriam comer apenas o hoje e não se preocupar com o dia de amanhã. Já pensou se de repente nós nos víssemos numa condição como essa, de escassez, de deserto, e nós tivéssemos uma família para alimentar e tivéssemos apenas uma promessa de que não nos faltaria o alimento? Será que nós não faríamos também como o povo de Israel fez? Deixa eu pegar um bocadinho a mais aqui para preservar, porque na possibilidade de faltar eu tenho alguma coisa. Mas Deus não deixou escapar nem mesmo um pouquinho a mais que foi reservado para o café da manhã do dia seguinte. Porque quando eles se depararam com aquilo que eles haviam guardado, eles se deram conta de que o alimento estava bichado e cheirando muito mal. Deus queria que eles confiassem plenamente na palavra que dizia: amanhã vocês terão o maná novamente. Então, é essa palavra de confiança, de providência pontual, que nós precisamos ter na nossa vida hoje. E o próprio Cristo falou: trabalhem não pela comida que perece, trabalhem não porque vocês acreditam ou porque vocês têm a pretensão de crer que é o trabalho de vocês que sustenta a vida de vocês. É claro que como, vamos assim dizer, uma das crenças da nossa teologia é de que a providência de Deus, ela não exclui a responsabilidade humana. Então é claro que você deve ser econômico, você deve ser, ou devemos ser prudentes nas nossas finanças, que nós devemos até mesmo poupar, que nós devemos ser cuidadosos com aquilo que faz parte da nossa vida econômica, em casa, na nossa família. Mas isso não pode ser o centro da nossa existência. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele não está dizendo necessariamente de que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele está dizendo de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, é claro, todos nós dependemos de dinheiro.
Eu e você precisamos dele para comprar, para suprir as necessidades da nossa família, mas é a nossa relação com o dinheiro que mostra como tem sido a nossa relação com Deus. Se nós o amamos e transformamos ele em Senhor da nossa vida, ele vai dominar tudo. As nossas emoções, as nossas relações, a nossa vida familiar. E aí sim, aquilo que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, que todos aqueles que desejam ou são seduzidos por essa vontade de ter e amar mais e mais o dinheiro, vão em ruína. Mas o que a palavra, o evangelho nos ensina é que sim, nós devemos trabalhar, mas não devemos nos angustiar, porque quem nos dá o pão de cada dia é o próprio Deus. Então, falando um pouco mais sobre essa providência pontual, eu queria destacar alguns textos aqui. O primeiro deles, importante para a nossa reflexão: Deus é soberano e, portanto, é Ele quem dá a palavra final nas nossas vidas. Ele é quem diz até onde nós vamos, quando é o fim, a linha final da nossa vida. E tudo que nós fizermos na nossa vida deveria ser como diz Tiago em sua epístola, no capítulo 4, versículo 14 e 15. Veja o que diz lá. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. 15. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, nós temos que nos abster daquela pretensão de acreditar que toda a nossa agenda de fato está nas nossas mãos. Não que a gente não deva ter agenda, é imprescindível para a gente não perder os compromissos nem a hora. Mas, e aí? E se a gente não acordar amanhã? É se Deus quiser, é o que o texto nos diz, nós faremos isso ou faremos aquilo. A segunda coisa, a gente pode se lembrar, podemos nos lembrar, que Josué ordenou ao sol que parasse. Mas o pai pode, ainda assim, deixá-lo em total escuridão. Veja o que diz Josué 10, 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Observe que Josué ora e o sol para, até que o povo de Israel se torne vencedor na batalha. Mas ele só parou não porque Josué orou e Deus achou a oração de Josué legal, mas porque Josué estava fazendo aquilo que era da vontade de Deus. Então, mais uma vez, nós aprendemos de que se as coisas que pedimos para a nossa vida, se as coisas que nós desejamos para a nossa existência, elas estiverem sustentadas, baseadas na vontade de Deus, Ele há de atender aquilo que nós desejamos. E ainda que não atenda da forma como nós esperamos, Ele não vai nos deixar sem resposta. O nosso Deus não é um Deus que nos deixa sem respostas. Portanto, nós precisamos exercer a dependência do dia a dia. E Jesus nos ensina isso de maneira categórica, direta e extraordinária, quando lá em Mateus capítulo 6, versículo 11, ele ensina a cada um de nós a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí você pode até colocar aqui: o maná nosso de cada dia nos dá hoje. Então a gente precisa crer nisso. A gente precisa ter a convicção plena de que Ele sustenta totalmente a nossa vida e tudo aquilo que nós fazemos. Mas como que é a sociedade dos nossos dias? E que não é uma sociedade apenas dos nossos dias, mas é uma característica da humanidade. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, lá na segunda epístola, que ele escreve no capítulo 3, versículo 2 ao versículo 5, o seguinte: pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores,
atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desse. Então ali não faltam adjetivos para dizer o que era a sociedade dos tempos que o apóstolo Paulo escreve isso para Timóteo. E será que os nossos dias são muito diferentes desses? É claro que não. Então, diariamente, nós somos convidados até mesmo a agir e pensar em muitas formas e de certo sentido, da maneira como o texto bíblico nos fala. Mas isso não é desculpa para termos ou para não termos um coração grato. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses e ele ensina a igreja de Tessalônica que devemos dar graças em todas as circunstâncias. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse é o grande desafio que nós devemos ter na nossa vida. A providência de Deus, ela é pontual. Acredite nisso. Se nós somos fiéis, se nós buscarmos a presença de Deus todos os dias da nossa vida com coração grato, nunca vai nos faltar o pão de cada dia. Nunca vai nos faltar o maná que desce do céu. E é tão interessante, porque Deus às vezes até atende uns caprichos nossos, né? Quando o povo ele fica cansado de comer maná, o que Deus faz? Manda codornizes. Então é interessante porque é bem coisa de pai mesmo, né? Porque às vezes quando um filho faz alguma birra, ainda que você não devesse fazer isso, tá, meu filho, toma aqui. Só pelo fato de você ver ele tranquilo ali, tá bom. Mas assim, a lição fica, você tem que me obedecer. Você tem que ouvir. Então Deus sim age como um pai e ele, na sua providência, age pontualmente. Mas a nossa fidelidade também deve ser. Deus cumpre a sua parte, pois como eu falei aqui no início, Deus é a essência da fidelidade. A sua providência, a providência de Deus não exclui a nossa responsabilidade. E a nossa parte de fazer aquilo que é justo e correto. Portanto, que nós façamos isso e aprendamos a ter uma fidelidade pontual, assim como Ele é, sim, e Ele tem sempre uma providência pontual. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém.